Graça e paz, irmãos. Pela graça do nosso Deus, estamos iniciando mais um Conectados, mais um programa para honra e glória do nosso Pai. Neste momento, vamos orar, vamos nos apresentar ao Pai, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer porque a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça se renovaram novamente sobre nós. Vamos orar. Deus eterno, obrigado por esse dia. Estamos na sua presença, ó Pai. Obrigado porque o Senhor é bom. Sua forte mão está conosco. O Senhor nos sustenta. O Senhor guia os nossos caminhos, ó Deus. Neste momento, ó Pai, logo pela manhã, estamos junto a Ti, junto aos Teus pés. Queremos ouvir da Sua palavra. Queremos meditar na Sua palavra, ó Pai. Fale conosco. Fale profundamente aos nossos corações, ó Pai. Não olhe para os nossos pecados, não olhe para a maldade do nosso coração, mas nos alimente com a sua santa palavra, fortaleça a nossa fé, fortaleça o nosso ânimo, fortaleça o nosso espírito, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nosso Salvador nós agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Estamos iniciando agora o Conectados. Quero começar o programa de hoje com um forte abraço aí para os meus irmãos queridos da Igreja Missão Presbiteriana. Deus abençoe todos os impianos, né? Nossa imp querida. Estamos longe fisicamente por causa dessa pandemia, mas o nosso coração está perto, estamos bem próximos. Domingo, culto maravilhoso ao nosso Deus, EBD fantástica. Sábado, os jovens tiveram também um culto muito lindo, tudo para a honra e glória do nosso Pai. Nossa alma é alimentada, nosso coração se alegra. E assim que o nosso Deus permitir, estaremos juntos novamente, cultuando aí em Cumbica. Então Deus abençoe todos os irmãos, forte abraço, permaneçamos fortes, firmes, passo a passo, rumo ao objetivo. Ganha a corrida aquele que termina. Não adianta sair correndo e desistir no meio do caminho. Então vamos juntos e alcançaremos aí a vitória por meio de Jesus Cristo. Seremos coroados com a coroa da vida eterna. Amém, irmãos? Agora pela manhã estamos aqui no YouTube, 6h30 da manhã. Depois às 20 horas estaremos no Facebook. Os irmãos sabem que normalmente nós vamos ao ar das terças até as sextas-feiras, né? De terça a sexta temos Conectados. Ontem tivemos problemas técnicos, aí não conseguimos ir ao ar, mas não tem problema, já resolvemos pela graça de Deus e voltamos aí com tudo, com toda a alegria, para podermos meditar juntamente com os irmãos na palavra que é uma palavra de bênção. E agora nós estamos vendo o livro de José, errei de novo. Estamos vendo a história de José do Egito. História belíssima, história maravilhosa, que está no livro de Gênesis. Agora sim, consertei. Então, nós já vimos tanta coisa linda sobre José, já vimos os grandes desafios que ele passou e que ele superou, porque o coração era inclinado a Deus. Mas antes de continuarmos essa meditação desse personagem tão lindo, vamos orar ao Pai e vamos agradecer. O dia de hoje será um dia de agradecimento. Traga agora à sua mente um motivo de agradecimento. O amor de Deus, a fé, o dom da fé, a proteção, o cuidado. Pense num grande motivo e agradeça ao Pai neste momento. Vamos orar. Deus Santo, na sua presença, neste momento nos dedicamos a Te agradecer, ó Pai. Nós sabemos que tudo que nós temos, sabemos que tudo que nós somos vem de Ti, vem do Seu amor, da Sua graça e da Sua misericórdia. Sem Ti nós não podemos fazer nada, Pai. Nós somos falíveis, somos fracos, ó Pai. Mas o Seu amor, a Sua graça estão conosco. O Seu Santo Espírito está em nós, então por isso caminhamos. Te damos graças, porque o Senhor nos trata com ternura, com compaixão e derrama sempre a graça e a misericórdia sobre nós. Neste momento, ó Pai, nos preparamos para meditar um pouco mais na Sua palavra. Nos dê a revelação, nos dê o esclarecimento, que os nossos olhos, nossos ouvidos possam entender a Sua vontade e que por meio dessa história de José nós possamos tirar
valiosíssimas lições para as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos, é em nome dele que nós agradecemos, o nosso Salvador. Amém, amém. Irmãos, então estamos aí no livro, de novo, no personagem José. Que coisa, mania de falar livro de José não existe, né? Estamos aí meditando no personagem José do Egito. Que história fantástica, que história maravilhosa. Nós já vimos até agora que José, ele com 17 anos foi preso, ou melhor, foi vendido como escravo e no final foi parar na casa de Potifar, onde lá evoluiu, virou administrador dos bens de Potifar. Novamente tem um revés na vida e José vai preso. Mesmo José preso, mesmo José como escravo, o Senhor estava com ele em todos os momentos. E o coração de José era sempre inclinado a não pecar contra Deus. E ali na prisão nós vimos no último programa, nós vimos que José ia bem, ele estava ali ajudando o carcereiro a administrar a prisão. Quando chegam duas pessoas, o copeiro e o padeiro do faraó, e ali Deus dá um sonho para essas duas pessoas e José revela: o copeiro iria ser restaurado e o padeiro iria morrer. E neste momento, né, José entrega essa revelação, a revelação desse sonho para essas duas pessoas, e aconteceu exatamente como ele falou. O copeiro foi restaurado e o padeiro morreu. E José fala para o copeiro: quando você estiver lá com o faraó, não se esqueça de mim. Mas o copeiro esqueceu de José e José continuou preso. E hoje nós vamos ver a continuação de tudo o que aconteceu na vida de José. E José foi esquecido naquele momento, mas no tempo certo, no momento de Deus, José foi lembrado. Lá em Gênesis 41, conta a seguinte história, os irmãos podem acompanhar pela tela. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Olha que interessante. Depois que o copeiro foi restaurado ao seu posto, José ficou 2 anos preso. Já estava preso injustamente, mas ficou 2 anos esquecido pelo copeiro. Mas depois do final do 2º ano, ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então passaram-se aí 2 anos, José continuava preso injustamente, sofrendo. O faraó, ele tem 2 sonhos. Das vacas magras e gordas são engolidas pelas vacas magras e feias, as espigas de milho. E o faraó, ele acorda desses sonhos, ele acorda perturbado, e ele chama todo o pessoal ali do reino, fala: vocês que são sábios, quero que vocês interpretem esse sonho para mim. Esses sonhos têm significado e eu preciso saber qual é o significado. Mas ninguém foi capaz de interpretar esses sonhos. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Olha a primeira lição que nós tiramos aqui, irmãos. Primeira lição que precisamos aprender. Tudo acontece no tempo certo, tudo acontece no tempo de Deus, não é no nosso tempo, não é de acordo com a nossa vontade, não é como nós queremos. José, ele ficou mais 2 anos preso, esquecido,
E lembrando que tudo que José passou foi injustamente, desde a traição pelos irmãos, desde cair no cárcere. Ele não fez nada para merecer isso e ele ficou ali preso. Em nenhum momento o Senhor desamparou a José. Pelo contrário, onde José estava, não importando a dificuldade, o Senhor estava com ele, Deus estava com José. Não importando a circunstância, Deus estava com José. Por isso a nossa fé, ela não pode se basear na circunstância. Estou passando por dificuldade, Deus não está comigo. Estou bem, Deus está comigo. Não é assim que funciona. O Senhor está conosco em todos os momentos. Como diz Eclesiastes, há tempo para tudo. Tempo de se alegrar e tempo de chorar. E aqui José estava passando pelo tempo do choro, pelo tempo da tribulação. E não era prova de Deus, era tribulação, ele estava ali injustamente. Mas ele continuou com seu coração inclinado a não pecar contra Deus. Ele continuou seguindo a vida e sendo bênção no local que ele estava. Então, no tempo certo, o Senhor prepara o caminho melhor para ele e no tempo certo o copeiro se lembra. O copeiro, fala, hoje eu me lembro das minhas faltas. Como que o copeiro se lembrou dessas faltas, Certa vez o faraó ficou irado com seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição, o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Olha lá, irmãos, no momento certo, esse copeiro lembra de José. No momento certo, José é chamado à presença de faraó. O bom proceder de José utilizando os dons aí para a honra e glória de Deus, no momento certo, frutificou. Nós somos ansiosos, nós não aguentamos a tribulação, nós não aguentamos aí muito tempo. Passa 1 dia, 2 dias de tribulação, já estamos morrendo, desesperados, clamando, Deus nos abandonou. José não estava ali, aguardando o tempo de Deus, e no tempo correto ele se apresenta ao faraó. E o faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas eu ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. E aí o faraó conta os sonhos para José. E José responde a faraó de uma maneira muito interessante, irmãos. Aqui, outra chave do pensamento de José. José fala para o faraó, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Assim como José respondeu para o copeiro, respondeu para o padeiro em relação à interpretação dos sonhos, ele faz novamente com o faraó. Ele fala, faraó, não depende de mim. Quando ele é indagado, você poderá interpretá-lo. José, ele sai de cena, ele fala, eu não sou ninguém, eu não posso fazer nada, mas Deus fará. Isso nós devemos carregar durante a nossa vida, irmãos. Nós recebemos os dons nas nossas vidas para usarmos para a honra e glória de Deus. Os dons são ferramentas que Deus coloca nas nossas mãos para que dessa forma nós glorifiquemos o seu nome. Não podemos esquecer disso. Não podemos achar que somos grandes, que temos qualificação, que temos alguma coisa de boa, porque o Senhor nos dá algum dom. Não. O que recebemos é para honra e glória do nosso Pai. O que recebemos é para honra e glória do nosso Deus. E José novamente faz dessa forma. Eu, faraó, eu não sou ninguém. Mas Deus, ele sim, ele é tudo. E ele fará.
Então, eu como ferramenta dele vou interpretar o sonho para você. Para a honra e glória dele, eu interpreto para você. Então, seja lá o dom que nós temos, o dom que o Senhor coloca na nossa vida, coloca nas nossas mãos. Primeiro, vamos sim desenvolver esses dons para a honra e glória de Deus. Mas vamos sempre ter em mente que nós não somos nada. Nosso coração tem que ser sempre humilde, tem que ser sempre inclinado a glorificar o nome de Deus por meio desses dons. Você canta, você toca, você prega a palavra, você ensina, não importa. Você ajuda na limpeza, você ajuda, né, com os irmãos, você prepara o alimento, não importa o dom que o Senhor coloca na sua vida. Ele é sempre para a honra e glória do próprio Deus. Nós não somos nada, nós não somos merecedores, não podemos nos vangloriar por isso, não podemos ter um coração orgulhoso por isso. Não. Como diz Paulo, né? Importa que ele cresça e eu diminua. Que nós sempre diminuamos e que deixemos aí a luz de Deus, né, passar por nós. Os irmãos veem que José, em todos os momentos, ele aponta para Deus. Os momentos de dificuldade, os momentos ali difíceis, momentos duros, ele aponta para Deus. Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. E aí José responde, né? O faraó teve um único sonho. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. E aí o que o José faz? José passa a palavra do Senhor. Serão 7 anos de fartura, palavra de bênção. Palavra de bênção. Mas serão 7 anos aí de fome, palavra dura. Novamente, como José fez com copeiro e com padeiro. Para o copeiro, palavra de vida, você vai ser restaurado. Padeiro, palavra de morte, você será morto. José faz com faraó. José não tinha meias palavras, não tinha meia verdade. José passava a mensagem que o Senhor mandava que fosse passada. Então ele fala para o faraó, olha, 7 anos virão, que serão 7 anos abençoados. Vocês colherão muito, mas se preparem, porque virão tempos difíceis. E serão tempos tão difíceis, que vocês nem se lembrarão da fartura por qual passaram. Olha a palavra, né, de José para o faraó. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. Olha a dificuldade. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. E, né, ele reafirma, o Senhor te passou essa mensagem e reafirmou essa mensagem, isso está decidido. O Egito passará por 7 anos, sim, de muita fartura, mas passará por uma fome extrema, não só o Egito, como toda a região aí, todos os seus vizinhos. Procure agora, o faraó, um homem criterioso e sábio. Coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom a Faraó e todos os seus conselheiros.
Por isso Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Olha o que acontece, irmãos. José passa a revelação dos sonhos, José é usado por Deus, José dá uma sugestão de como agir. E o mais importante, o Faraó, ele olha para José e ele vê o Espírito de Deus em José. Porque José age de forma sábia, de forma prudente, de forma inspirada. Então, o próprio Faraó fala: o Espírito Divino está nesse homem. Então, não há ninguém mais qualificado, não há ninguém tão sábio e tão criterioso como ele. E aí, vindo para a nossa vida, como que as pessoas te enxergam? Elas olham para você e falam: o Espírito de Deus está nessa pessoa? Ou o Espírito de Deus está em você? É dessa forma que você se apresenta às pessoas, que elas te enxergam? Ou elas te enxergam de uma forma totalmente diferente disso? Porque nós que somos tomados pelo Santo Espírito de Deus, nós que somos dominados, no bom sentido, pelo Santo Espírito de Deus, nós temos que refletir Deus nas nossas vidas. As pessoas precisam olhar para nós, enxergar Deus, precisam olhar para nós e ver Deus. E aí o Faraó, ele reconhece Deus na vida de José. E automaticamente, se homem tem Deus, não há ninguém mais sábio que ele, não há ninguém mais criterioso que ele. Você terá o comando de meu palácio, de todo o povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra ao Egito. O Faraó pega o anel dele e dá para José, o anel que significa poder. Olha que coisa incrível, irmãos. Você terá o comando de meu palácio, Já lemos. Disse ainda o Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir a Faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do Faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. Olha lá, José com 17 anos foi preso, foi vendido como escravo, foi traído pelos seus irmãos com 17 anos. Com os 17 anos começa uma tribulação fortíssima na vida de José. Aos 30 anos, José vira governador do Egito. Mas esses 13 anos, José passou por terríveis situações, por maus bocados. Mas em todo tempo, ele se apegou a não pecar contra Deus. Os irmãos já viram isso nos programas anteriores. Tribulação de José não foi uma tribulaçãozinha de um dia, de um mês, um aninho, não. Tribulação de 13 anos. Ele, sim, foi alçado a posto de governador, segundo homem ali no Egito, é verdade. Mas ele ficou 13 anos como escravo, sendo maltratado, preso injustamente. E onde ele estava, ele era abençoado por Deus. Mesmo na situação mais difícil, Deus estava com ele. Quanto tempo nós aguentamos uma tribulação, irmãos? Aguentamos pouco. Essa é a verdade. Nossa fé fraqueja, nós reclamamos, nós desanimamos, nós paramos de caminhar. Temos um projeto, primeiro mês voamos, segundo mês já dá uma cansada. Terceiro mês abandonamos os projetos. José ficou aí debaixo do jugo, debaixo da servidão, 13 anos, irmãos. É muito, muito tempo. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar
na terra onde tenho sofrido. E aí Deus abençoa, José vira governador, José constitui ali uma família, ele é abençoado com 2 filhos, com Manassés e com Efraim. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Novamente aqui, José, ele dá a honra a Deus. Eu passei 13 anos de grande tribulação, mas hoje Deus ele me deu a libertação, ele me fez esquecer de tudo isso que eu passei, ele glorifica a Deus. E Efraim, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Novamente glorifica a Deus. Ele fala assim: tudo que eu tenho hoje, do mal que eu saí, não foi por mim, foi porque Deus abriu as portas, foi porque Deus me abençoou, Deus me fortaleceu, Deus me fez prosperar. Então, olha, José tem uma vida linda, né? Ele, por toda a dificuldade que ele tem, ele não peca contra Deus. E quando ele é restaurado, ele glorifica a Deus. Ou seja, José enxerga Deus em todos os momentos, enxerga Deus em todas as situações. Assim chegará ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. E novamente, né, José, ele está ali no Egito, e o Egito é abençoado por causa dele, por causa da boa administração, da sabedoria. Ele é orientado por Deus, e aí ele se beneficia, mas todos os que estão à sua volta também são beneficiados. Então, irmãos, não vamos esquecer, jamais, não importa a situação, não importa a circunstância, Deus está conosco e não vamos pecar contra Ele. Não caia nessa cilada do diabo, não peque contra Deus. E quando você receber a vitória, toda a honra, toda a glória é para o nosso Pai. E onde você estiver, que você seja canal de bênção, sempre. E nós vamos ver aí, amanhã, se Deus permitir, vamos ver a continuação dessa maravilhosa história, onde tudo que José perdeu vai sendo restaurado. Mas neste momento vamos orar. Pai eterno, obrigado pela sua palavra, obrigado porque o Senhor está conosco em todos os momentos, que possamos entender e que possamos, Senhor, nos fortalecer pela leitura e pela meditação, ó Pai. Que o seu querer seja a vontade nossa, Pai, que sempre façamos o que o Senhor espera e que em todas as situações glorifiquemos o seu santo nome. Neste momento peço que, Senhor, proteja os irmãos que estão saindo para os seus afazeres. Peço também, Senhor, que aqueles que estão se preparando para descansar, que o Senhor dê uma boa noite de descanso. Em nome de Jesus é que eu oro, em nome de Jesus é que agradeço. Amém. Amém, irmãos? Sou Luciano Sanches, pastor da Igreja Missão Presbiteriana. Estamos encerrando aqui mais um Conectados para a Honra e Glória de Deus. Então amanhã, Deus permitindo, continuaremos a meditação, né, da vida desse personagem maravilhoso que foi José. Então continue conosco, não perca. Se você perdeu os outros programas, participe, está aí tudo no nosso canal, no YouTube, participe, né, ouça todas as meditações e tenha a sua alma aí fortalecida por meio, né, desse personagem que foi tremendamente usado por Deus. Então hoje fique com Deus, fique em paz, que você seja protegido. Fiquemos todos então debaixo da graça e da misericórdia do nosso Pai. Shalom.